Olá, amigos da Lagoa TV. Com satisfação, hoje vamos apresentar no nosso programa Nossa Vida, Nossa História, a presença do nosso querido amigo, o seu Lauro Teixeira Gomes, um lagoense nativo da nossa terra, com mais de 100 anos de idade, hoje com 102 anos. 103. 103 anos. É. E que estará hoje conversando conosco, relatando alguns episódios da sua vida, da sua história. Seu Lauro, é um prazer recebê-lo no nosso programa Nossa Vida, Nossa História, e que tudo corra bem e que tudo dê certo, que nós possamos conversar bastante hoje sobre a história de Lagoa Vermelha e a história da nossa região. Podemos. Sem dúvida. O senhor nasceu em março de 1912, não é? 11 de março de 1912. Isso. Nasceu nessa região mesmo aqui da Fazenda da Roseira. Aqui na Fazenda Roseira. E como era o nome do seu pai e da sua mãe? O meu pai era Narciso Teixeira Gomes. Narciso Teixeira Gomes. E a mãe era Antônio Teixeira Gomes. Antônio Teixeira Gomes. O senhor nasceu por aqui mesmo e se criou nessa região aqui. Como é que era a vida quando o senhor começou a brincar na sua infância aqui? O que se fazia? Como é que era a vida da criança aqui naquela época? Naquela época, criança andava. E eu, até 5 anos, usei camisolão ainda. Era tempo do camisolão. Exatamente. Isso mesmo. Me lembro ainda. Não usava o calçãozinho, o short, era um camisolão nada, só o camisolão. Exatamente. E as brincadeiras eram brincadeiras assim, com a natureza, né? Correndo para fora. Alcancei uma neve de mais ou menos 1 metro de altura. Isso quando o senhor era pequeno ainda? Quando eu tinha 5, 6 anos. Por volta de 1915, 1916, por aí. Deve ter uma grande nevasca. Eu tenho a lembrança, por exemplo, da neve de 65. Eu tinha 3 anos. Pois é, a segunda neve. Isso. Eu assisti 2 neves e 2 revoluções. Não, 2 ditaduras. Sim. O senhor me diga uma outra coisa, e a vida da família na época, a atividade da sua família, do seu pai, era atividade rural, a pecuária, né? Ele era atividade rural, mas plantava um pouco de milho. Plantava um pouco de roça sempre, despesa, né? Claro. Não para negócio, para sua despesa. Para despesa, para tratar algum porco, para tratar as galinhas, essas coisas assim. E guri, sim, fazia servicinho, roda, mandar dentro, né? Para cá, para lá. Não tinha água encanada, buscar uma água no olho d'água, né? Buscar os terneiros. Buscar o cavalo, buscar vaca de leite. Só. Isso. Ajudar a recolher de manhã de novo para tirar o leite. Assim, né? E o senhor produzia, o senhor me contou antes que trabalhavam assim, produziam queijo também, né? Sempre recolhiam as vacas no final da tarde, fechavam os terneiros e no outro dia tiravam o leite para fazer o queijo. O queijo. Que era o que era comercializado ali da propriedade, assim, de forma, além do gado gordo, com certeza se vendia queijo, né, nessa época. Mais o queijo, né? Vinha o pessoal de fora comprar? Ou vendia onde esse queijo? Ia levar lá, por exemplo, pegava uma carretinha, levava lá no Nova Prata, vendia o queijo, o sedinho das éguas, do cola das éguas que tu usava, e comprava o cereal que precisava, sal, açúcar. O que precisava. Sim, o básico que precisava, né? Arroz que não se produzia aqui, né? Digo, arroz que não se produzia aqui na região ou se produzia também um pouco de arroz na região aqui? Arroz? Não, naquela época não plantava mais com ninguém. Né? A atividade era só o gado naquela época. O gado e a mula, a criação de mula. A criação de mula. Tinha as tais manadas, não é? Isso. Meu pai não tinha, mas o meu sogro, esta invernada aqui tinha o nome de invernada dos potros. Aqui tinha a reguada que meu sogro criava a mula. As mulas que eram vendidas para São Paulo, né? Eram transportadas, levadas para lá. Isso mesmo. Lá em Sorocaba e de lá distribuída para o resto do Brasil. Porque a mula foi, na verdade, o primeiro meio de transporte de carga do Brasil foi a mula, né? Do café em São Paulo foi o cargueiro, que só existia na nossa região naquela época, só cargueiro, e não tinha estrada, só cavalo, tudo só cavalo, né? Ela começou, o senhor sabe que
A comercialização de mula para São Paulo começou por volta de 1740, 1750, né? Eu já era moço quando esse Narciso Moreira levou muita mula. Sim, daqui para lá. Tinha o seu Felicíssimo de Jesus aí da Vacaria, que também transportava mula para lá, né? Aqui de Lagoa tinha mais gente aí. Tinha. O seu Sutil aqui, me parece que também lidou com essa atividade, né? E depois, por exemplo, o primeiro carro que apareceu na nossa região foi o Borges de Medeiros, que era governo do estado. Sim. Ele veio com esses carros, né? Antigo, coberto, né? Com lona aí. Sim. E a manivela lá na frente, tocada assim para pegar. Para pegar o motor, era tocada a manivela. Isso aí. O senhor me diga uma outra coisa, então, mas na atividade rural nós conversávamos antes, na lida do gado, uma vez por ano se fazia, despontava os bichos já de 2 anos de idade, destopeteava e cortava o cedenho, né? E dava uma guampinha de sal. Uma guampinha de sal goela abaixo. E água aí em cima, goela abaixo. Que era a forma de desverminar os animais. Era o tratamento do gado que existia, era só aquilo. E, voltando na questão das mulas, o senhor falou que essa invernada aqui era uma invernada de uma manada de égua. E se o jumento que se usava era espanhol? Não, era comum. Aqui era. Sim. E o senhor chegou a ver essa produção de mula daqui dessa... Conheci. E a doma dessas mulas? O meu sogro, quando vendia as mulas, então eles faziam, derrubavam as mulinhas, botavam água no vidro para sair quando ia para tirar daqui da cria. Botam água no vidro, então as mulinhas ficam meio assim e saíam correndo tudo, aquela embolada. Sim, para apartar as mulinhas das ervas. Para levar quando vendiam, né? Quando vendia. Mas vendia sem domar, então? Com 2 anos, um ano e pouco já vendia. Iam se domando pela estrada. E aqueles que criavam a mulinha que depois vendia de 3, 4 anos. Certo. Tinha a recria de mula também, então. Tinha. Isso. Mas então o senhor morou aqui na região até que idade, quando o senhor foi estudar? Eu fui daqui com 10 anos em diante. Com 10 anos o senhor foi estudar aí em Ibiraiara. Ibiraiara. Não, foi Ibiraiara, tinha só 2 casas naquela época. Antônio Estela e Antônio Fábio e a casa do professor. 3 casas. E aí o senhor foi parar na casa do professor para estudar? Não, nós arrendamos uma casinha que tinha lá. E nós se mudamos toda a família. O pai foi junto e a mãe também. Toda a família. Para estudar lá. Isso. E daí fiquei até, quando eu saí de lá, já era carpinteiro. Lá que o senhor aprendeu o ofício. Mas voltei para a Roseira que eu nasci. Certo. O senhor aprendeu o ofício de carpinteiro lá. Isso. E aí voltou para cá, para a fazenda da Roseira. Eu voltei a fazer casa, fiz muita casa aqui no redor. Trabalhou como carpinteiro bastante tempo? Mas uns quantos anos. É uma atividade para a época, né? Foi. Seria que eu comecei a vida cortar carpintaria. Comprei uma colônia de terra com martelo, batendo martelo. Foi como eu comecei. Porque meu pai tinha os campos aqui, nós vendeu. Quando fomos para Ibiraiara, ele comprou lá. E lá ele foi mal o negócio, ficou pobre, né? Sim. Mas com o ofício de carpinteiro a gente fez a vida de novo, né? Exatamente. Fiz a vida. E iria na casa alheia, mas não deixei rabo para ninguém pisar. Isso. Mas vamos, só uma outra coisa que nós conversávamos antes, que o senhor me abordou, que eu acho bem interessante, é a questão da lida, da carneação do porco, não é? Que não se fazia banha, né? Se fazia o toicinho. O toicinho. E deixava o toicinho pendurado e quando precisava... O toicinho era atravessado numas varas em cima e era deixava defumando, né? Riscado assim, as leitas. Isso, para botar o sal. Claro. Guardava salgado o toicinho.
E o resto das carnes do porco se charqueava e fazia? Charqueava, é isso mesmo. E o gado também é a mesma coisa? Mesma coisa, o gado também é charqueado. No gado faziam linguiça, a linguiça campeira nossa fazia linguiça de uma parte, parte charqueada, não é? De outra parte se fazia o charque daí já, né? Como, por exemplo, naquela época o gado não sabia comer, não tinha trato, ninguém entendia de trato para gado, não é? Sim. O meu sogro canhava 2 vacas na entrada do inverno para passar o inverno. Os que podiam tudo faziam isso, não é? Claro. Aí faziam o charque e guardavam. E o charque dura, pode ficar lá depois de bem feito. Assim como a linguiça campeira também durava, a gente secava, enxugava, né? Também. Durava bastante. Temperadinha já estava pronto, porque alguns já ouvi falar de que essa linguiça campeira era conhecida para nós aqui, da nossa região, como do arroz tropeiro. Que os nossos tropeiros da nossa região usavam levar essa linguiça campeira para as tropeadas. Já ia temperada, salgada, prontinha, era só... Levavam, aí, por exemplo, buscar lá em Torres com cargueiro, farinha de mandioca, açúcar amarelo, cachaça. Então levavam o charque e linguiça para vender lá para os barriga verdes. E levavam também o cedenho e essas outras coisas também, né? Para vender para os barriga verdes. O senhor sabe que nós fizemos uma tropeada de lá em homenagem a esse povo que fazia essa luta aí. De Torres até Lagoa Vermelha nós fizemos lá. Porque a gente sabe que inúmeras pessoas da nossa região faziam, se abasteciam lá nas torres, né? Que chamava, né? É, isso mesmo. Naquela época era assim. O senhor chegou a fazer alguma viajada dessas para Torres? Não, eu nunca fui. Meu irmão mais velho foi uma viagem, mas eu nunca fui. O senhor nunca foi. Eu já fui estudar em Beira-Yara com 10 anos. Sim. E dali, só saí de lá quando era carpinteiro, que vim para lá, fazer casa para cá. Que eu voltei para cá e fiquei. Depois que casei, fiz casa aqui. Essa casa aqui tem 60 anos nesse lugar. Foi o senhor mesmo que fez? Então, nesse lugar é 60 anos. Sim. Tá certo. Nós vamos pedir um minutinho da sua atenção e dos nossos telespectadores. Voltamos daqui a pouquinho com mais Nossa Vida, Nossa História.